Jesus, todo mundo feliz aí? Glória a Deus, né? Aleluias. Só agradecer a Deus, né, pessoal? Né, irmãos? Por mais uma oportunidade de estarmos juntos aqui, de podermos meditar um pouquinho na palavra do Senhor, de compartilhar, né, aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. E estava aqui agora em oração, lembrando, né? Vai fazer um ano agora em julho, o ano passado, que eu sofri um acidente, onde, na realidade, foi um livramento, né? Livramento de morte mesmo, né? Tem essa consciência. Onde, na época, eu quebrei 2 punhos. E quase um ano se passou, né? E eu fico observando como a oração, né? Dos irmãos, da igreja, da família, tem um poder tão grande na nossa vida, né? E desde o dia que eu caí, né? Nesse acidente, eu fico lembrando que poderia ter sido uma fatalidade, né? Mas Deus opera na vida da gente, né? Deus dá o livramento pra gente. E esse livramento, eu acho assim que, eu fico imaginando que é um acúmulo, né? Eu acho que a oração, quanto mais a gente ora, é como se a gente fosse ter um estoque, né? A gente vai orando e vai enchendo, né? Por isso que a gente precisa estar sempre em oração. Porque a gente não sabe o dia, né? Que nós vamos precisar de livramento. Na realidade, acho que a gente precisa de livramento todo santo dia. Eu acho que quando a gente acorda, né, nós já precisamos da graça e da misericórdia de Deus na nossa vida, né? Por isso que a gente tem que estar sempre aí regrados de oração. Então, quanto mais a gente ora, melhor. Não perca seu tempo, irmão. Ore dia e noite. Amém? Então, hoje, primeiro, né, bom que o pastor Elton voltou, né? Graças a Deus, está 100%. Daqui uns dias, se Deus quiser, já vai estar, como diz aí, né? Pulando na conferência em breve, né? Daqui 30 dias no máximo, né? Ele já vai ter que estar pulando, né? Porque ele vai ser na conferência. Aí vamos ver se ele está jovem mesmo, conforme ele anda falando aí, né? Vamos ver se ele vai provar isso para nós aí. Não é mesmo? Tá feito o desafio, viu, pastor? Viu? Então, beleza, quero só ver. Irmãos, então hoje nós vamos meditar aí lá em 1 Samuel. Vamos abrir nossas Bíblias aí, lá no Samuel, capítulo 16. Nós vamos ler o versículo 13. Samuel, 1 Samuel, no capítulo 16. Nós vamos ler o versículo 13. Eu vou ler a tradução da minha Bíblia aqui, mas vocês podem acompanhando aí no telão também, fica à vontade. Assim, tomou Samuel o vaso. Na tradução lá está o chifre, né? O chifre, que nessa época aqui, né, era utilizado para poder transportar o azeite, né? Um dos meios de transporte da época, né? Então, assim, tomou Samuel o vaso de azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. Gravem bem essa parte aí. E ungiu-o no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Feche os seus olhos um minutinho, vamos orar. Pai querido e Pai amado, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui juntos, ouvindo um pouquinho da sua palavra, meditando. E nós pedimos ao Senhor que o Senhor coloque nas nossas mentes, no nosso coração, sabedoria e entendimento, de forma, meu Deus, que a gente possa ser multiplicadores da Tua palavra, aonde quer que nós passarmos, que as pessoas possam sentir em nós a presença do Senhor, e que através das nossas vidas, a gente possa também ganhar outras almas para Ti, Senhor. Que Deus nos abençoe nessa noite, que Deus nos direcione, e que Deus continue nos capacitando. E principalmente, Senhor, nós lhe pedimos que o Senhor nos dê muita paz e muita saúde. Amém? Irmãos, olha o texto que nós acabamos de ler. E observe, né? A Bíblia, ela é bem detalhista, né? Em todas as traduções, a gente pode observar como que a Bíblia é detalhista e como que elas nos ensina, né? Eu, particularmente, há um tempo atrás, muito tempo atrás, no meu processo de conversão, a minha sogra falou comigo assim, minha sogra tem
quase 50 anos de igreja, mulher de Deus. E um dia ela virou para mim e falou assim: você vai, todos os dias da sua vida, você vai ler o Salmo 128. É porque na época, a gente ainda não tinha o Davi e a Maria, né? Se vocês lerem lá o Salmo 128, ele está ligado, voltado aí um pouco para a família, né? Para a família. E eu sempre li, né, o Salmo 128, primeiro em respeito à minha sogra, né, a qual eu tenho muito respeito por ela. E eu sempre vi como que é bom, né, a gente está sempre meditando na palavra de Deus. Aí nós temos aí também, eu tenho o costume todos os dias também do Salmo 121, mas assim, cada um tem os seus costumes, né, nesse sentido da oração, né, não é porque eu leio o Salmo 128, 121, porque os irmãos têm que ler. Não é verdade? E a mesma coisa, de repente vocês têm costume de ler um outro salmo, ou outra passagem bíblica, ou têm costume de ler um versículo isolado da Bíblia, ou vai fazendo primeiro o Novo Testamento, depois o Velho Testamento, enfim, cada um tem uma lógica de estudar a Bíblia e de ler a Bíblia. Mas eu fico observando, né, nessas leituras, por que eu toquei nesse assunto? Quando eu leio o Salmo 128, já tem anos que eu leio todos os dias, cada dia eu entendo uma coisa diferente. Aí eu fico pensando, nossa gente, tem quanto tempo que eu li o Salmo 128 e eu não tinha pensado isso? Nossa, eu já li o Salmo 128 várias vezes essa passagem e não tinha visto isso. Então assim, cada vez que a gente lê, que a gente medita na palavra de Deus, é uma oportunidade, mesmo que você leia repetidamente o mesmo salmo, a mesma passagem bíblica, a mesma oração. Né? Deus está sempre renovando, então por isso que eu falo, como que a Bíblia é detalhista, né? Como que Deus tem tanto carinho com a gente na palavra dele. E nessa questão que Samuel, quando ele fala aqui, Samuel poderia ter ungido Davi em qualquer lugar, não precisava necessariamente ser ali na frente dos irmãos dele, né? Poderia ter sido lá no pasto, cuidando das ovelhas, poderia ter sido lá no curral, poderia ter sido na casa, na frente dos irmãos, enfim, ele poderia ter feito isso em qualquer lugar. Necessariamente não precisava de ser no meio lá dos irmãos deles, não é verdade? Mas nós vamos continuar meditando mais e daqui a pouquinho a gente vai voltar nesse assunto, porque eu quero que vocês reflitam comigo sobre essa questão da unção de Davi. Aqui, nós já começamos a observar, né? Quando nós temos um propósito de Deus na nossa vida, Ele vai nos honrar no meio que a gente vive, no meio dos nossos irmãos. Então, quando a gente tem um propósito de Deus na nossa vida, não adianta, às vezes, a gente medir força, a gente relutar, porque Deus vai estar ali nos capacitando, Deus vai estar ali nos direcionando. Essa semana passada, eu conversando com o irmão, ele falou para mim, nossa, mas se for para mim subir lá no altar, dirigir o culto, eu não consigo. Eu falei, claro que você consegue. É claro que você consegue. Se você orar, se você meditar na palavra de Deus, Deus vai te capacitar. Então você consegue sim, né? Então às vezes o que falta da nossa parte é confiança. E quem nos dá confiança? É Deus, né? Se a gente estiver sempre em oração com o Senhor, sempre buscando o Senhor, Deus vai nos capacitar. E a gente consegue fazer coisas que a gente acha que a gente não daria conta de fazer. Quantas coisas, começa a refletir aí, você e Deus, quantas coisas você já fez na sua vida que você achava que não teria capacidade de fazer? Quantas coisas você fez na sua vida que você pensava assim, nossa, mas eu não consigo, e você foi lá e fez. E melhor, você continua fazendo, porque Deus continua te capacitando. E hoje você é instrutor daquilo que você achava que você não conseguia fazer. Quantos hoje estão instruindo pessoas daquilo que achava que não tinha capacidade? Não é verdade? Então, assim, quando os propósitos, Deus nos honra, né? Na verdade, é o que eu estava dizendo aqui, no nosso meio, no nosso irmão, na nossa família, na nossa igreja, Deus vai sempre nos honrar. Mas a gente também tem que fazer a nossa parte. Não é verdade? A gente precisa confiar em nós mesmos. Muitas das vezes falta um pouco de confiança em nós. Hoje mesmo eu estava falando com a minha esposa, falei, tem hora que dá vontade de desistir de algumas coisas. Mas aí ao mesmo tempo, hoje, né, amor, nós falamos isso hoje. Aí ao mesmo tempo você fala assim, não,
de jeito nenhum, não posso desistir. Deus me deu essa missão, né? Deus me deu essa condição, Deus me facilitou a minha vida em cima disso, então como que eu posso desistir disso? Não posso, né? Mas assim, eu estou falando com vocês porque é muito fácil a gente falar dos outros, mas é melhor a gente falar da gente, né? Porque eu tenho mais propriedade para falar de mim do que para falar do Alex, não é verdade? E mesmo porque a palavra de Deus fala que eu não posso julgar meu irmão, porque quem julga é Deus. Então é melhor a gente falar da gente mesmo. Então tem hora que todos nós temos essa baqueada mesmo, né? A gente fala assim, meu Deus, está difícil isso, meu Deus, está difícil aquilo, eu não vou dar conta, vou desistir. Mas aí Deus vai lá e fala assim com você, não, como assim desistir? Eu te capacitei, ué. Se eu te coloquei lá, é porque você tem condição de fazer. Então a gente precisa, né, estar sempre aí refletindo e ciente que Deus sempre, sempre, sempre vai fazer o melhor por nós. E Deus, Ele relata aqui, né, que desde aquele dia o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Desde aquele dia. Então, desde aquele dia de oração, daquele dia de unção, que nós vamos continuar falando aqui no texto, Deus já tinha apoderado de Davi. Então, assim, voltando dentro daquilo que eu estou falando, eu acredito, né, que Deus já apoderou de nós tem muito tempo, né? Tem muito tempo que Deus apoderou de nós. Porque se nós pensarmos, né, na nossa vida, dos mais jovens aos mais velhos, começa a refletir também. O tanto de coisa que já aconteceu na sua vida. Eu fiz essa reflexão hoje. Quantas coisas já aconteceu na minha vida, por quantas coisas eu já passei. E em todas eu consigo enxergar a presença de Deus. Em todas eu consigo enxergar que Deus agiu na minha vida, que Deus me ajudou, que Deus me direcionou, que Deus me capacitou. Eu poderia ter seguido qualquer outro caminho, assim como vários amigos meus seguiram, que muitos, infelizmente, nem aqui estão mais, porque seguiram caminhos errados. Mas não. Deus nos capacitou, Deus nos trouxe com carinho e com amor. Não é verdade? Então, assim, Deus já apoderou de nós tem muito tempo. E a gente precisa ter essa sabedoria, a gente precisa saber disso. Porque quanto mais eu entendo que Deus já apoderou de mim, mais eu vou ser fiel a Deus. Porque Deus, Ele é fiel a nós. Deus nunca te abandonou. Deus nunca vai te abandonar. Nós podemos fazer muita coisa errada, mas Deus não vai nos abandonar. É claro que na vida tudo tem suas consequências, não é verdade? A gente pode até fazer uma coisa errada, mas a gente sabe que vai ter consequências, que um dia tem um julgamento. Mas não é esse motivo que Deus vai nos abandonar. Nós estávamos aqui, estou até falando com a minha esposa também, ao que nós chegamos aqui. Nós estávamos aqui na quinta-feira, encerrando o curso de libertação financeira, e o pastor estava aqui ministrando, e chegou um rapaz ali, o pastor, né, me alertou, falou, chegou um rapaz lá na porta. Aí eu fui lá na porta ver quem que era, o rapaz, eu já fui chegando, ele já se apresentou, meu nome é tal, tenho 26 passagens na polícia, por tortura, tráfico de droga, e começou e passou o currículo dele ali com 2 minutos, eu falei, nossa mãe do céu, misericórdia. E eu fiquei na hora assim, pensando, e ele falou, mas eu estou aqui, isso quinta-feira agora, mas eu estou aqui porque eu não quero essa vida mais para mim. Eu até falei com o pastor Elton, a gente, né, tem que orar pela pessoa, é claro, a gente não sabe até onde tudo é, de fato, um arrependimento, mas aí a pessoa esteve aqui, falou, eu conversei um pouco com ele aqui, em relação a Deus, e ele foi embora, ele queria alimento, ele queria comer, você viu que ele estava realmente com muita fome. Aí nós arrumamos para ele um dinheiro ali, ele foi lá, e eu fiquei olhando ali, de fato ele foi lá no Rena e comprou alimento para comer, né? Ele poderia ter feito qualquer outra coisa, mas eu vi que ele foi direto para o Rena buscar alimento para comer. Então, assim, o que eu estou dizendo é que não é porque ele tem 26 passagens, porque ele já errou, porque ele fez isso que é tudo, porque ele também não merece. Eu fui para minha casa, fiquei pensando, que eu perguntei, para onde você está dormindo? Ele falou, eu durmo em qualquer lugar. Eu falei, você tem coberta, alguma coisa? Não, não tenho. Então, assim, eu fiquei pensando, quando eu fui embora de noite, cheguei em casa, falei, gente, eu estou aqui em casa, estou debaixo do meu teto, eu já tomei um banho, eu já alimentei, eu tenho coberta para dormir, eu estou quentinho aqui, onde está aquele rapaz essa hora?
A minha vontade era sair aqui no meio da administração e ir em casa buscar uma cobertor, alguma coisa e entregar para o rapaz. E por quê? Porque esse é o nosso papel também, né? Às vezes a gente julga muito as coisas. A gente vive apontando o dedo o tempo inteiro. E não é esse o nosso papel aqui na Terra. Porque se for apontar dedo, a gente tem que apontar para a gente mesmo, porque a gente também erra todo dia. Não é verdade? Então, assim, Deus Ele tem feito o melhor por nós, né? Olha na nossa vida, tudo tem um tempo certo. E o problema é que muitas das vezes nós não sabemos esperar e deixamos de receber as bênçãos de Deus. Por quê? Na maioria das vezes nós estamos esperando as receitas prontas, né? Querendo resolver tudo da noite para o dia. Não é assim? Muitas das vezes a gente não sabe esperar. Tudo tem um tempo certo. Aqui nesse texto que nós acabamos de ler aqui, existe um tempo, né? Tudo na vida existe um tempo. E na realidade uma coisa que eu não falei para vocês aqui, que eu vou voltar lá, é sobre o tema dessa noite. A nossa vida é constituída de fases. É por isso que eu estou falando em cima desse texto de Davi, porque ele representa muitas fases, né? A gente vai falar algumas aqui, mas são várias fases da vida de Davi. E quem não conhece Davi, né? Em Israel, hotel, hospital, vários e vários lugares, o nome é Rei Davi, né? O tamanho, o respeito e a admiração que existe por Davi em Israel. Não em Israel, no mundo, né? Mas principalmente em Israel. E aqui eu não sei, né? Quem gosta aí de jogar videogame, ou até joguinhos aí no celular, né? Os jogos não são fases. A maioria dos jogos são fases. E quanto mais você avança de fase, o que acontece? Fica mais difícil. Quanto mais você vai de fase, vamos pegar um joguinho de futebol, você vai jogando lá, vai avançando, vai ficando mais difícil, não é? Assim é a nossa vida. Nós vamos passando de fase. Mas quanto mais a gente passa de fase, mais difícil vão ficando as coisas. Às vezes, né, a nossa filha Maria falou que queria trocar de lugar com Davi, né? Aí quando é criança, é pequena, eles ficam querendo avançar a idade, ficar mais velho mais rápido. E quando a gente fica mais velho é o contrário, né? A gente fica pensando, nossa, poderia voltar um pouco no tempo, eu fazia isso, eu fazia aquilo, né? Era tão bom quando tinha aquilo, principalmente hoje em dia, né? Que as coisas estão tão aceleradas, principalmente pós-pandemia agora, né? Muita coisa que ia acontecer daqui a 10 anos, adiantou tudo. Então assim, a gente está tendo que se adequar nessa loucura, todo esse movimento. E tem hora que a gente fica pensando, né? Por que não poderia, né, voltar um pouco o tempo? Porque tem tantas coisas que a gente fazia no nosso passado, tão boas, né? Que a gente vivia e que hoje a gente não consegue viver, né? Não é verdade? Então é isso aí. A nossa vida, ela é feita de fases. Só que a gente precisa ter essa consciência, porque quanto mais um passo a gente dá, mais dificuldades aparecem na nossa vida. As dificuldades, elas não vão diminuir porque a gente ontem morava de aluguel e hoje a gente tem a casa própria. Você não vai ter o problema de pagar o aluguel mais, mas de repente você vai pagar um empréstimo. Não é? Você não vai ter o problema de pagar o aluguel mais, mas de repente você vai ter uma outra coisa que você vai ter que conviver com ela. Então não é porque uma fase da sua vida melhorou que você não vai ter problema mais. E às vezes acontece muito isso, né? A pessoa muda de fase e já acha que está tudo resolvido, que não vai ter problema mais. Aí quando chega o problema, chega a frustração junto. Por quê? Né? Por que se isso já passou na minha vida? Por que se eu já passei dessa fase? Por que isso está acontecendo comigo? Então, não é porque a gente passou de fase que a gente não vai ter problema. E é necessário a gente respeitar as fases da nossa vida, né? A gente precisa respeitar.
E muitas das vezes a gente percebe isso também, as pessoas não respeitam as fases da vida. Dá um passo maior que as próprias pernas. E depois acontece algum problema, aí a gente fica em situação difícil. Vamos pegar um exemplo. Adão, ele nasceu pronto. Não nasceu pronto? Se a gente for lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, vai falar sobre a criação do homem lá, né? Onde fala que Deus, né, fez um boneco de barro, Deus soprou o espírito nas narinas do boneco de barro, e lá estava Adão. Então Adão nasceu pronto. Mas todos nós sabemos o que aconteceu com Adão a primeira vez que Adão foi colocado frente a frente com o pecado mesmo, o que aconteceu? Então Adão nasceu pronto, mas ele não teve estrutura e pecou. Na primeira vez que ele foi colocado à prova, ele pecou. Então, o que aconteceu aqui com Adão? Ele já nasceu pronto. Ele não passou pelo processo. E se nós formos comparar, agora olha a diferença, né, de quando a gente passa pelo processo. Agora olha a diferença de quando a gente respeita as fases. Jesus nasceu da barriga de Maria. E ele foi educado, ele foi direcionado, ele foi trabalhado. Não foi assim que aconteceu? E somente aos 30 anos, quando ele tinha 30 anos, que ele assumiu o seu ministério. Então, Jesus nasceu como qualquer outra criança, mas somente aos 30 anos que ele assumiu o seu ministério. Então, vamos dizer, né, de quando ele nasceu até ele assumir o ministério dele com 30 anos, foram 30 anos de treinamento. Vamos imaginar dessa forma. 30 anos. E o que aconteceu com Jesus? Ele foi guiado, não foi? Para o deserto. Passou 40 dias sendo tentado, diversas tentações. E o que aconteceu com Jesus? Ele não cedeu. Adão nasceu pronto, passou por uma prova e cedeu. Jesus nasceu, fase a fase, passou pelo processo, foi para o deserto, 40 dias sendo tentado e não cedeu. Então está aí uma grande diferença de quando nós passamos pelo processo. E nós aprendemos aqui que as fases da nossa vida nos prepara para o futuro. Então Jesus, ele foi preparado para o futuro. Ele foi preparado para aquilo que ia acontecer lá na frente, que ele sabia, inclusive, que Deus sabia, que Maria sabia. Mas ele foi passando pelo processo, fase a fase, e ele foi respeitando o processo. E na hora que foi necessário, ele foi colocado à prova, ele estava pronto. Então, quem que você quer ser? Jesus ou Adão? Jesus, que não caiu na tentação, ou Adão, que na primeira vez que foi tentado, ele fraquejou? O que nós queremos ser? A nossa vida, ela é feita de fases. Sim, a nossa vida, ela é feita de fases. Nós podemos até dar outro nome para isso. Vocês podem até de repente não concordar com o nome fases. Vocês podem dar outro nome. Passo a passo, qualquer outra coisa. Mas é assim a nossa vida. A gente nasce, a gente cresce, a gente estuda, a gente casa, a gente tem filhos, a gente fica mais velho. São fases. E a gente tem que estar preparado o tempo todo para essas fases.
Hoje, eu estou na minha idade, eu tenho minha esposa, eu tenho meus filhos, eu tenho meu trabalho, mas eu tenho que estar preparado e pensar no amanhã. Amanhã outras coisas vão acontecer. O que é que eu estou fazendo para estar preparado? Meu filho mais velho já, daqui 2 anos, eu creio, talvez, se casa. Hoje mesmo eu estava pensando, falei, daqui uns dias eu já sou avô. Né? São fases da vida da gente. A gente tem que estar preparado. As coisas vão... Há um tempo atrás, eu nem tinha um filho. Hoje eu já estou falando que eu posso daqui a 2, 3, 4 anos já ser avô. Então são fases da vida da gente que vão passando. E nós temos que estar preparados para essas fases, assim como Jesus esteve preparado para quando foi necessário. E enquanto os irmãos, vamos dar sequência aqui no texto, enquanto os irmãos, só para a gente entender um pouco mais e ir aprofundando aqui, enquanto os irmãos de Davi comiam lá na mesa, tranquilo com seu pai, aguardando a chegada de Samuel, Davi estava onde? Lá no curral, lá apacentando as ovelhas. É assim que o texto nos conta, não é? Às vezes nós olhamos, para as pessoas e a gente vê só o resultado final, não é? A mesma coisa, ó. Davi também passou por fases, assim como Jesus, fase a fase. Enquanto ele estava, os seus irmãos, com seu pai, está todo mundo bonitinho, arrumadinho, lá ceiando, aguardando Samuel, ele estava lá no curral, passando por fases da vida dele. Mas ele não estava lá porque ele quis, ele está lá porque ele foi mandado. O pai mandou ele ir para lá. Vai para lá cuidar das ovelhas. Vai para lá cuidar dos bichos. E Davi, obediente que sempre foi, humilde que sempre foi, estava lá fazendo a sua obrigação. E é isso que acontece muitas vezes, a gente respeitar as fases da nossa vida. Porque tem hora que a gente não respeita. Ele poderia falar, mas espera aí, vocês estão aí na mesa comendo do bom e do melhor, por que eu tenho que ir lá para o curral? Por que eu tenho que ir lá cuidar de ovelha? Eu vou ficar aqui também, ué. Mas não. Ele foi, ele sabia, o coração dele sentia o que Deus queria para ele. E muitas das vezes é exatamente isso. A gente vê lá o resultado final das coisas. A gente olha para a pessoa e fala assim, por que a pessoa tem isso? Por que a pessoa tem aquilo? Por que a pessoa está construindo isso? Por que ela está conseguindo fazer aquela faculdade? Por quê? Só que a gente esquece de olhar as fases que a pessoa já passou na vida dela. O quanto que ela já lutou, o quanto que ela já batalhou, o quanto que ela já abriu mão de certas coisas na vida dela, para poder chegar ali onde que ela está. Então é muito fácil a gente olhar o resultado final, sem a gente observar as fases que a pessoa teve que caminhar para chegar ali. É por isso, irmãos, é por isso, irmãs, que nós não podemos julgar. É por isso que a palavra de Deus nos fala, não julgais. Porque a gente só julga vendo aquele momento. E Deus, não, Ele vê o todo. Ele sabe das fases, passo a passo. Eu não sei a fase que o irmão ali passou para chegar até aqui. Eu conheço um pouco da história do pastor Elton, mas não sei todas as fases que ele passou da vida dele para estar até aqui. Então, antes da gente julgar, a gente precisa respeitar as fases que as pessoas caminharam para chegar até aquele momento. Porque a gente nunca sabe o que aconteceu. Todos nós temos essa trajetória de vida, Assim como diz a Bíblia nos fala assim, não despreze os pequenos começos. Davi começou lá, apacentando ovelhas, cuidando de animais. Então, lá em Zacarias, no capítulo 10, no capítulo 4, no versículo 10, nos fala exatamente isso.
não despreze os pequenos começos. Muitas das vezes a gente está ali começando, né? Aí a gente já passou isso muita gente já passou por isso, né? Está lá começando aquele processo, nossa, mas eu não queria bem, não era isso, não. Aí eu queria uma casa melhor, eu queria um carro melhor, eu queria um curso melhor, eu queria um emprego melhor. Está desprezando o começo. A gente não pode desprezar o começo. A própria palavra em Zacarias nos fala isso. A gente precisa respeitar fase a fase da nossa vida. E muitas das pessoas, desprezando o começo, não chega lá na frente, naquilo que Deus tem para a pessoa, naquilo que Deus tem para nós, é exatamente porque a gente não respeita. Ah, mas isso aqui está muito pouco, eu tenho muito mais capacidade. Eu formei, eu sou engenheiro, eu sou não sei o quê, aquele rapaz lá é só isso, aquilo, e está melhor que eu, como assim? Mas ele já passou por um monte de fases que você não passou. E a gente precisa respeitar as fases da nossa vida. Se a gente quiser chegar forte lá na frente, a ponto de sermos tentados e ter segurança para resistir, a gente precisa passar pelo processo. Senão nós vamos chegar lá na frente, vamos fazer igual Adão, na primeira condição que nós fomos colocados à prova, o que a gente faz? A gente cede. E nós não podemos ceder. A gente tem que estar preparado. E o que vai deixar a gente preparado é o fase a fase. Eu sempre falo aí de jogador de futebol, que é mais fácil da gente entender. Esses jogadores, você pega, tem quantos Messi no mundo? Tem quantos Cristiano Ronaldo? Tem quantos Neymar? É um só de cada. De vez em quando vai surgindo outros aí melhores. Mas assim, no meio de quantos milhões de jogadores tem no mundo, nós temos quantas celebridades? Poucos. Por quê? Porque eles passam pelo processo de fase a fase. Eles treinam, eles correm atrás. Lógico, já nasceram com facilidade, com habilidade, cada um nasce com a sua habilidade que Deus dá. Mas muitos se dedicam. Muitos estão ali passando pelo processo. Poderia ser qualquer outra profissão. Ah, o pastor Elton é um excelente pastor, um homem de Deus, ele passa pelo processo. Ah, o rapaz ali, o melhor comerciante da cidade de Mateus Leme, passou pelo processo. O Alex é o melhor policial que existe, passando pelo processo. Nós temos que passar pelo processo. Não é pelo meu ego, eu não quero ser, porque eu sou bom. Não, é porque passar pelo processo nos fortalece. Passar pelo processo vai dar base para a gente fazer o quê? Sair lá na frente mais forte. E quando a tentação bater na nossa porta, nós vamos resistir. Naquele dia, Samuel entra na casa de Jessé, né, que é o pai de Davi, e de cara, ele já vê o filho mais velho. E ele, no entendimento humano, ele já deduz que aquele era o rei. Ele deveria ungir o filho mais velho. Ele era forte, bem vestido, bem trajado, já era oficial do exército, sabia lutar. Ele bateu o olho e falou, é aquele. Só que Deus, naquele momento, fala com Samuel. Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem vê o que está diante dos seus olhos, mas eu vejo aquilo que está no coração. Então Deus, naquele momento, fala com Samuel, não é ele. Você está julgando pela aparência, pelo físico, pela formação, mas eu não faço isso. Eu julgo é pelo que está no coração. Foi aquilo, naquele momento, que Deus falou com Samuel. E naquele momento, Samuel estava agindo assim como eu costumo agir, como vocês costumam agir, julgando pela aparência. Você vê a pessoa, você mede ela da ponta do pé até na cabeça. Se tiver com o cabelo bagunçado, você vai ali e cochila. Tá cabelo todo bagunçado. Não é? Nossa, que tênis feio. Você viu hoje lá na igreja, que não sei o quê. Não. Não é assim. Deus não está preocupado com isso. Deus não está preocupado com o seu cabelo, com a sua roupa, com o seu tênis.
Deus não está preocupado com aquilo que você veste, com aquilo que você deixa de vestir. Deus está preocupado com o seu coração, com a sua integridade, com o seu caráter. É isso que Deus está preocupado o tempo inteiro. É isso que Deus preocupa, e é isso que nós devemos valorizar dia e noite, noite e dia. Mas, deixar uma coisa bem clara aqui também, é o seguinte, porque muitas das vezes a gente observa, a gente fala uma palavra e tem um julgamento distorcido de uma coisa que a gente falou. A razão de Deus não julgar o que você veste, julgar o seu coração, que isso é claro, não significa que você também tem que andar de qualquer jeito. Porque depois a gente fala assim, não, mas eu fui lá na igreja, eles falou comigo que Deus está preocupado com o meu coração, então eu posso andar descabelado, de chinelo, de qualquer jeito de agora para frente. Não, não é bem isso não, sabe por quê? Porque muitas das vezes, quem vai abrir porta para vocês aqui, para mim aqui na terra, são homens usados por Deus. E a própria palavra fala que homens vão julgar pela aparência. Homens não vão ter o discernimento de Deus para te julgar pelo seu coração. Então, mais uma vez, Deus está falando aqui também nessa palavra que nós temos que fazer a nossa parte. Deus vai fazer a leitura do seu coração, do seu caráter, mas o homem que vai abrir portas para você, que vai ser usado por Deus, ele vai te olhar da ponta do pé até a ponta da sua cabeça. Então, você precisa também fazer a sua parte. Você vai fazer uma entrevista de emprego amanhã, expectativa de ser empregado, e você chega lá de chinelo, cabelo todo bagunçado, camiseta, short, aí não dá, você, de cara, primeiro que você não passa na portaria, volta para trás, filho, perdeu a sua oportunidade, você está muito deixado. Então, se você vai fazer a entrevista de emprego, vai arrumadinho, bonitinho, pintar seu cabelo, calça um tênis, veste uma calça, né? Põe uma camisa bacana e vai fazer sua entrevista de emprego. Vocês querem um exemplo tipo, uma coisa que eu sempre reparei? Você vai ali no banco, amanhã você está querendo lá fazer o financiamento da sua casa, sair do seu aluguel, Deus abriu uma porta para você, uma bela oportunidade. Aí você sabe que aquilo ali é bom para ti, que você vai lá. Se você for lá no banco, de qualquer jeito, tudo bagunçado, o cara que vai te atender lá, ele julga você pela forma que você está vestido. Ele vai olhar para você e falar, nossa, mas será que esse cara aqui dá para passar esse crédito para ele aqui? Todo bagunçado. É a forma que o homem julga. Agora chega você lá, arrumadinho, bonitinho, senta lá, todo educado, chama lá, ciclano, pois não, sou eu mesmo. Vai lá bonitinho, senta, a pessoa, opa, ele já te vê de outro jeito, ele já te atende de outro jeito. Eu já cansei de observar isso. Então, nós temos que fazer a nossa parte. Para Deus, o que interessa é o nosso coração. Mas para o homem a gente vai ser julgado dessa forma. E nunca esqueçam que muitas das vezes quem vai abrir as portas para nós de oportunidades são os homens usados por Deus. Amém? O que você precisa saber é que para ser aprovado pelo homem, nós precisamos da aparência. Mas para ser aprovado por Deus, o que a gente precisa é estar com o coração limpo, caráter íntegro. É isso que a gente precisa. Essa é a aprovação que a gente tem que ter para Deus. Seguir os mandamentos, seguir a palavra do Senhor. É isso que Deus vai olhar. O homem vai olhar a aparência, mas Deus não. Porém, dando sequência no texto, né? Imaginando lá o Samuel, quando ele começa a passar dentro da casa lá de Jessé, e olha para um não é, olha para o outro não é, olha para o outro não é, e acabou as pessoas de dentro da casa, eu imagino que Samuel deve ter ficado meio apavorado lá na hora, falou, meu Deus, eu vim aqui para ungir o rei, achei que era o fortão ali, não é? Já olhei todo mundo aqui, não é? Quem é? Não é? Aí naquela hora ele pergunta, tem mais alguém? Aí o pai de Davi fala, ah, sim, tem o Davi. Com aquele desprezo, né? Ah, sim, tem o Davi. Desprezado pelo próprio pai. E lá em Salmos 27:10, nos fala que, porque quando
quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Então não importa quem te abandonou nessa vida, não importa, é que Deus jamais te abandonou. Então o que importa não é quem te abandonou, porque muitas das vezes a gente está muito, não, mas a pessoa me deu as costas, nossa, eu fiz isso, isso e isso, né? E aonde que a gente mais decepciona, talvez, é naquele caso que a gente mais ajuda. Pelo menos comigo sempre foi assim. Aonde que você mais ajuda, aonde que você mais dá seus braços, aonde você mais contribui, aonde que você tem mais decepção. Mas isso também não pode mudar a sua trajetória. Você não pode deixar de ajudar as pessoas porque você decepcionou com o outro. Então não importa quem te abandonou. O que importa é que Deus nunca te abandonou. Isso é o que mais importa na nossa vida. Então quando a gente tem essa consciência, a vida segue. Você fica triste um dia, fica triste 2 dias, às vezes você vai ver a pessoa, você fica um pouquinho chateado, porque você sabe que você fez a sua parte, que você doou, que você se entregou, mas vida que segue, porque Deus não te abandona, Deus está sempre contigo. E quando Davi entra na casa, que Samuel pega o chifre lá com o azeite, e unge Davi, ele unge, como diz a palavra, que eu falei com vocês, gravem bem aí, no meio dos seus irmãos. No meio dos seus irmãos. Por quê? Porque Deus honra os seus filhos. Naquele momento, quem tinha desprezado Davi, quem tinha humilhado Davi, quem não tinha acreditado em Davi, estava ali, naquele momento, vendo Davi ser ungido como rei. Então Deus nos honra no meio dos nossos irmãos. Deus vai nos honrar no meio daquelas pessoas que não acreditam em nós. Deus vai nos honrar naquelas pessoas que não acreditam na nossa capacidade. Deus vai sempre nos honrar. E é isso que o texto aqui está falando para a gente. É por isso que destaca aqui no texto, ungido no meio dos seus irmãos. Então, porque Deus está mais uma vez que falando comigo e com você, não se preocupe, faça a sua parte, porque eu vou te honrar. É isso que Deus está falando conosco aqui nessa noite. Então, se você entrou aqui com o sentimento de desistir, com alguma coisa que estava te incomodando, com alguma tristeza no seu coração, tenha certeza, continue seguindo as fases da sua vida, continue passando passo a passo da sua vida, Deus vai te honrar. Mas está difícil, mas Deus vai te honrar. Por mais que você possa pensar em desistir em algum momento da sua vida, Deus está te honrando. Não importa a situação que você esteja, hoje, agora, pode ser um novo começo. Muitas das vezes a gente dá uma desistida, das coisas, conforme eu já falei aqui anteriormente, mas tudo há tempo, e a gente pode voltar. De repente você desistiu de um estudo, de uma oportunidade, de uma coisa que era boa para a sua vida. Alguém foi lá, te tirou do trilho, te desorientou. Deus está querendo que você volte. De repente você está aí afastado da palavra de Deus. De repente era um pregador. De repente você poderia estar no louvor. De repente você poderia estar ajudando a igreja de uma outra forma. Quantas formas temos nós de contribuir com a nossa igreja? Deus está falando, volta, vem para mim porque eu te honro o tempo inteiro, porque eu não te desamparo hora nenhuma. É isso que Deus tem falado para mim, é isso que Deus tem falado para você aqui essa noite. Deus, da hora que eu entrei aqui hoje, tem 2 coisas me incomodando muito aqui na igreja. E Deus está falando, tem pessoas aqui dentro que abandonaram Ele. E precisa voltar para Deus. E a gente precisa o tempo inteiro de estar com Jesus. Não abandona o Senhor, porque o Senhor jamais te abandonou.
Em alguns momentos da sua vida, você até pensou que Deus tinha te abandonado, mas Ele não te abandonou. Você pode ter certeza disso. E Deus, Ele também não tem compromisso com os nossos chiliques, né? Porque muitas das vezes, Deus coloca as coisas na nossa vida e a gente fica dando os famosos chiliques aí, né? Já reclamando disso, já reclamando daquilo, qualquer coisinha pequenininha, parece que o mundo está acabando. Você vai sair ali, se você procurar uma chave, já não achou a chave, que ali já é motivo, o marido está xingando a mulher, e a mulher começa com a brigaiada, aquela loucura por conta de uma chave. Ou qualquer outra coisa fútil e pequena, a gente faz um alvoroço. E eu vou te falar, Deus não está preocupado com isso. Deus não está preocupado com os nossos chiliques. O compromisso de Deus comigo e com você é com a verdade. O compromisso de Deus comigo e com você é com as coisas certas que estão aqui, ó, na Bíblia. Esse é o compromisso de Deus. O compromisso de Deus é com a verdade. Deus não está preocupado com o meu chilique, com o seu chilique, que de vez em quando a gente dá mesmo, né? O compromisso de Deus é com a verdade. Davi, ele passou por cima de toda humilhação. E ele, perante a Bíblia, é considerado um homem segundo o coração de Deus. Todas as humilhações Davi passou. E aqui, mais uma vez, Deus nos mostra que a gente deve respeitar as fases da nossa vida. Mais uma vez, Deus mostrando para nós que nós precisamos respeitar fase a fase da nossa vida. Samuel vai à casa de Jessé, anuncia Davi como rei, e o que acontece depois disso? Davi, no dia seguinte, né? Davi estava lá, apacentando ovelhas. Ele foi anunciado ontem como rei, e hoje ele estava lá apacentando ovelhas. Então, o que está acontecendo aqui? Humildade. Muitas das vezes, ele poderia falar assim, o quê? Chegar perto do seu pai, chegar perto dos seus irmãos, vocês esqueceram que eu fui ungido como rei ontem? Agora vai vocês lá apacentar a ovelha, vai vocês lá cuidar de bicho, eu não vou mais não. Não. Coração humilde de Davi. Ontem ele foi ungido rei, hoje ele foi de novo apacentar as ovelhas, ele foi cuidar das suas obrigações, como se nada tivesse acontecido. Muitas das vezes, nós recebemos aí, né, alguma unção de Deus, e a gente já sai pisando alto, recebe uma oportunidade no emprego, sobe um degrau, já começa a pisar nos outros. Recebe ali, ganhou um carrinho, cumprimentava Deus e o mundo, começou a andar de carro, quase que atropela os outros na rua. A gente sobe um degrau na nossa vida e começa a humilhar os outros. A gente sobe um degrau na nossa vida e esquece a toda a nossa humildade. Davi não. Ele está nos ensinando aqui, ó. Ontem ele foi ungido, hoje ele continuava a fazer a mesma coisa, como se nada tivesse acontecido. E é esse coração que a gente precisa ter, esse coração humilde que a gente precisa ter, porque você vai passar de fase, queira você não queira. Agora, para você chegar numa fase boa da sua vida, você precisa fazer sua parte. E uma das coisas que você precisa fazer, ó, trabalhe o seu coração, tenha um coração humilde, respeita. Não perca a sua humildade, aconteça o que acontecer na sua vida. Não perca a sua humildade, não perca as suas amizades, não perca as pessoas que estão te dando a mão hoje, para que você tenha uma fase melhor da sua vida amanhã. Muitos de nós que estamos aqui agora, nesse momento, já fomos resgatados, ajudados, não só por Deus, mas por muitos homens e mulheres que foram utilizados por Deus. E nós temos que ter a humildade, porque humildade, gratidão, não tem prazo de validade, é para a vida toda. A vida é feita de fases, e nós precisamos respeitar as fases da nossa vida. Jesus, aos 12 anos, ele já sabia que ele era filho de Deus. Aos 12.
E ele só assumiu o seu ministério aos 30. Então nós podemos entender aqui, lendo a palavra, que pelo menos 18 anos de Jesus, ele trabalhou de carpinteiro. Pelo menos 18, porque 12 para 30 dá 18. Então eu entendo que pelo menos 18 ele estava passando ali, fase a fase, indo, caminhando. Ele poderia, a mãe dele sabia que ele era filho de Deus, ele sabia. Quantos aleijados, quantos enfermos passou próximo de Jesus, quantos ele viu nessa caminhada dele? Ele não curou ninguém. Por quê? Fase a fase, ele estava respeitando as fases da vida. Ele poderia ter antecipado tudo, ele poderia falar, mas eu sou o filho de Deus, eu tenho poder para isso. Mas não, ele estava ali respeitando fase a fase. É por isso que quando chegou no momento dele, na hora dele, ele estava preparado, porque ele passou fase a fase, ele respeitou fase a fase. E tem que ser assim comigo e com você. Nós precisamos respeitar as fases da nossa vida. Quantas pessoas estão dando errado na vida, dando errado na profissão, dando errado no casamento, dando errado no trabalho, porque não respeitam as fases da vida, porque toma decisão errada, porque faz as coisas na hora errada. Quantos estão fazendo isso? Quantos? Quinta-feira, eu falei aqui também, no encerramento do curso, que muitas das coisas que eu estou vivendo hoje na minha vida, eu acreditava que eu tinha capacidade de ter vivido há um tempo atrás, mas hoje eu vejo que eu não tinha. Se eu tivesse vivido o que eu estou vivendo hoje, lá atrás eu tinha dado com os burros na água. Eu tinha feito um monte de besteira. Por quê? Porque eu ainda não tinha passado as fases, eu não estava preparado. Então a gente precisa também ter essa humildade de entender que tem hora que não é para nós, que tem hora que não é o nosso momento, e nem sempre a gente está preparado para isso. Tem hora que a gente acha que a gente é capaz. Eu, em um certo momento da minha vida, eu achei que eu era capaz de fazer alguma coisa, mas pela graça e misericórdia de Deus, aquilo não chegou na minha vida, porque se tivesse chegado, eu tinha feito coisa errada, porque eu não estava preparado. É necessário passar pelo processo, é necessário respeitar as fases da vida. João 16:33. Tenho vós dito, para quem em mim tenhais paz. No mundo terei aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Por que eu estou lendo essa passagem? Porque mesmo a gente respeitando fase a fase da nossa vida, nós teremos aflições. Mesmo a gente fazendo tudo certo, não desviando para a direita, não desviando para a esquerda, mas seguindo os princípios do Senhor, mesmo passando fase por fase, nós teremos aflições na nossa vida. É importante a gente ter isso no nosso coração, porque muitas das vezes a gente observa a pessoa falando assim: depois que eu fui para a igreja minha vida piorou, depois que eu fiz isso piorou. Porque a gente acha que de repente você vindo para a igreja, resolveu toda a sua vida, resolveu todos os seus problemas. Espera aí, e as fases? E as fases que a gente tem que passar na nossa vida? Nós temos que respeitar as fases da nossa vida. Não significa que hoje você converteu, não significa que você está vindo no culto todo domingo, não significa que você está orando 24 horas por dia, que você não vai ter sofrimento na sua vida, não. Nós vamos ter sim. Isso faz parte da nossa vida. A palavra de Deus nos relata isso aqui. O que a gente precisa é estar forte, estruturado, firme, para quando chegar esse momento, a gente conseguir passar assim como Jesus passou. Qualquer um de nós, humanos aqui agora, desistiria no meio do caminho. Mas Jesus não. E sabe qual que é a minha maior alegria? Sabe qual que deve ser a sua maior alegria?
o mais importante de tudo é que Jesus venceu o mundo e Ele é contigo e Ele é comigo. Essa é a maior alegria que a gente tem que ter, porque por mais que a gente passe por provações, por mais que a gente passe por dificuldades, a gente serve um Deus vivo, um Deus fiel, um Deus misericordioso, esse Deus que trouxe nós aqui hoje, esse Deus que tem nos dado família, esse Deus que tem nos dado trabalho, esse Deus que tem nos dado filhos, esse Deus que tem nos dado oportunidade, é esse Deus que nós servimos. É esse Deus que tem cuidado de você, mesmo com você dando as costas para Ele, mas Ele continua firme no seu propósito, de cuidar de você e de cuidar da sua família. E a certeza que eu tenho, a certeza que você tem, que Ele jamais vai nos abandonar. Amém? Vamos ficar de pé? Enquanto